Essa é a nossa apresentação do tema Pescados Fermentados da matéria Biotecnologia de Alimentos, com os integrantes Ana Clara, Ellen, Luan e Sara, da turma Alimentos 2019. O pescado fermentado ele pode ser definido como um produto comercial para o consumo humano e que é vendido aqui no Brasil com o nome de anchova, alixe ou sardinha fermentada, além dos inúmeros produtos importados, principalmente da Europa. A fermentação do pescado também pode ser chamada de silagem de pescado. E existe uma variedade muito grande de produtos comercializados ao redor do mundo, preparados com pescado fermentado e que possuem várias denominações. Mas isso vai depender da região, da origem do produto, porque são utilizadas espécies predominantes de cada região de captura. E além disso, se o produto ele for de boa qualidade, ele pode conter um alto valor proteico e vários aminoácidos essenciais, ou seja, ele pode suplementar uma parcela considerável da necessidade proteica diária de populações de baixa renda, porque o pescado fermentado ele não exige uma alta tecnologia ali para sua fabricação. A matéria-prima dos pescados fermentados é qualquer animal de origem aquática, como peixes, moluscos, como lulas, polvos e caracóis, equinodermos, como as estrelas do mar, e crustáceos, como as lagostas, caranguejos e siris. A matéria-prima pode ser utilizada tanto inteira quanto eviscerada. Os pescados se constituem principalmente de água, contendo 66 a 84%, 15 a 24% de proteína, 1 a 22% de lipídios, 0,8 a 2% de minerais. O teor de glicogênio chega de no máximo a 0,3%. Alterações pós-mortem. Após a morte do pescado e depois que o ATP passa para ADP, por desfosforilação com a liberação de energia, as alterações de ordem enzimática e química envolvem reações de oxidação lipídica, levando a alterações organolépticas variáveis entre cada espécie de pescado. Os pescados armazenados em gelo estão sujeitos a alteração enzimática associada ao rigor mortis, que é a rigidez cadavérica. Só quando os compostos solúveis são utilizados pelas bactérias é que as proteínas são atacadas. Isso ocorre após 10 a 14 dias da captura. A fermentação do pescado, ela está normalmente associada ao sal, e a adição de sal no alimento, ela provoca a remoção da água presente no produto, e que vai resultar na redução da atividade de água do alimento e, portanto, vai acabar inibindo o desenvolvimento de micro-organismos. E o uso do sal ele existe desde os tempos em que o ser humano ele era nômade, e as últimas qualidades ali do produto elas eram induzidas pela fermentação anaeróbia dentro dos barris, nos quais o pescado ele era coberto por uma salmoura formada com a capacidade de frear processos bioquímicos oxidativos e a deterioração putrefativa. O sal ele tem que ser selecionado adequadamente quanto à granulação, porque se for muito fino ele pode penetrar a carne do peixe e vai haver uma consequência de perda muito rápida de água ali nos tecidos e vai gerar o aparecimento de escoriações na superfície do pescado. Além dos fatores diretamente relacionados com a espécie do pescado utilizada, são importantes para a obtenção de um determinado produto fermentado: a temperatura, o teor de sal e a duração do processo fermentativo. O pescado inteiro, na maioria dos processos, ou ele pode ser eviscerado, ele é colocado em barris de madeira ou em tanques de cimento em camadas alternadas com sal adicionado de condimentos ou não. Bom, a primeira camada ela tem que ter cerca de 5 milímetros e a superior também. E em cima dela colocado uma tampa com peso para fazer uma pressão e facilitar a formação de salmoura. Após isso, uns 2 dias, tem formação de salmoura com líquido extraído do pescado, e no qual todo o sal e o açúcar presente ali é dissolvido. E a proporção de sal em relação ao pescado é variável e pode ser de 10 a 30%. A variação ela vai depender do tamanho do pescado, a espécie, o teor lipídico, a época do ano. Após a formação de salmoura, a camada superior de sal é removida para a adição de um novo sal, e às vezes o peso é acrescentado gradualmente, mas o importante é que todas as bolhas de ar sejam expelidas para que o excesso de ar seja evitado. E nos primeiros dias de formação de salmoura de pré-fermentação, tem um decréscimo no peso do pescado por causa da extração do líquido corporal, e nesse momento a carne é muito endurecida e seca. Só que à medida que o sal e o açúcar da salmoura, eles vão se difundindo na carne, o pescado ele ganha peso e após 2 semanas, pode dizer ali que o sistema está em equilíbrio. Bom, e se a concentração salina ela não for suficientemente alta, vai ter um crescimento de micro-organismos putrefativos, e se crescerem fungos e leveduras na superfície ali que está exposta ao ar, eles poderão metabolizar os ácidos produzidos pelas bactérias láticas e vão aumentar o pH e induzir o crescimento de bactérias putrefativas.
Podemos definir a fermentação propriamente dita como a fase em que há a conversão das proteínas insolúveis do pescado em formas solúveis. E durante o processo, para a obtenção de molhos fermentados, o teor de nitrogênio solúvel no líquido formado com a desintegração da carne aumenta com o tempo. As enzimas viscerais são as enzimas presentes nas vísceras dos pescados, sendo a tripsina, a quimotripsina e a pepsina. Tanto a tripsina como a pepsina desempenham um importante papel na degradação dos componentes proteicos durante a fermentação, fazendo o aceleramento do processo quando se usa o pescado inteiro. A tripsina tem alta atividade nos valores de pH nos processos de fermentação. A enzima do tecido muscular é a catepsina, e apenas os micro-organismos sal-tolerantes obrigatórios ou facultativos podem crescer e fermentar por causa da utilização da salmoura, ou seja, são aqueles micro-organismos que têm capacidade de crescer em meio com NaCl. A contagem de micro-organismos decresce com o tempo de fermentação. Pelo fato de os processos tradicionais de fermentação dos pescados fermentados serem muito lentos e feitos sem controle e com a concentração de sal muito alta, eles geram produtos que têm problemas de comercialização e de adequação da qualidade nutricional e organoléptica. Ao acelerar o processo, deve-se manter suas características básicas ou então melhorá-las, oferecendo-se com isso novos alimentos de boa qualidade às populações cuja dieta básica é constituída por esses produtos. As formas mais simples de acelerar a fermentação são o uso de sal suficiente para controlar a deteriorização microbiana e o emprego de temperaturas mais altas, porém não tão altas de forma a inativar parcialmente as enzimas. A temperatura ideal de 34 graus, 20% de sal, fazendo com que as enzimas tenham 50% de atividade normal. Consumo. Em países como Vietnã, Camboja, Tailândia, Filipinas e Indonésia, o pescado fermentado é uma importante fonte alimentícia por conta da sua tecnologia de baixo investimento e por ser responsável por suplementar uma parte da necessidade proteica diária da população de baixa renda, que é a maior parte do Sudeste Asiático. Em outros países, como o Japão, eles têm tentado melhorar a tecnologia de fabricação desses produtos fermentados, pois eles fazem parte do hábito alimentar no país, e mesmo assim eles não apresentam boas condições sanitárias e nem padronização durante a sua produção. No Brasil, o pescado fermentado, ele não é muito produzido porque nós brasileiros não temos muito hábito de consumo. Consequentemente, não há muita produção e o seu custo é um pouco mais alto. O método de conservação mais utilizado para pescados fermentados é o enlatamento, uma importante tecnologia de preservação do pescado para o nosso consumo, que consiste na preparação de um produto de boa qualidade capaz de ser armazenado durante um tempo razoável. O seu fundamento é a inativação de enzimas e micro-organismos pelas altas temperaturas. Para que o pescado ele possa ser conservado satisfatoriamente, devem ser consideradas as seguintes condições. Primeiro, o conteúdo da lata ele deve ser isento de bactérias e enzimas ativas. Segundo, as paredes da lata elas devem ser resistentes a ataque de qualquer substância de conteúdo, ou seja, corrosão, laceração, armazenamento e etc. E terceiro, a lata deve ser hermeticamente fechada, para que nada possa nem entrar nem sair. As etapas do processo de enlatamento são acondicionamento do produto nas latas, adição de cobertura, exaustão, recravação, esterilização, resfriamento e rotulagem. Outro método de conservação é a pasta do pescado, que é a carne do peixe moída, lavada, drenada, estabilizada e estabilizada pela adição de crioprotetores, açúcares e sais de fosfato polimerizado. Normalmente conservada em embalagens de vidro ou sacos e potes plásticos flexíveis. Os micro-organismos presentes nos produtos fermentados, eles são provenientes de 4 possíveis fontes: natural do próprio pescado, água do mar, sal e equipamentos usados, tanto na pesca quanto no processamento. Outros fermentados, como de ovas, eles exigem mais manuseio na indústria, ou seja, precisam de mais cuidado, pois eles possuem uma microflora mais característica de terrestres do que de aquáticos. A microflora presente nos alimentos fermentados marinhos é composta por uma grande variedade de bacilos, presentes tanto no fermentado de peixes, camarões, lulas, ostras e ostras inteiras, como nos das vísceras ou das ovas, citei anteriormente. Os principais grupos são compostos por bacilos, mirococos e pediococos. Durante a fermentação, há uma perda de proteínas e de componentes solúveis em água, com a dissolução da salmoura. Os peixes têm 44 a 47% de umidade, 21 a 22% de proteína, 7 a 15% de lipídios e 15 a 17% de sal. Isso os pescados fermentados inteiros.
Já os em pasta, o teor de umidade cai por volta de 80% a 50%. E com o teor de sal, ele varia de 15% a 25%. A gente também tem uma tabela nutricional informando da análise química dos peixes fermentados líquidos, que mostra valores de nitrogênio, cloreto de sódio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, aminoácido e entre outros. Tecnologia da anchovagem. A anchovagem é normalmente aplicada a peixes brasileiros com tamanhos médios a pequenos. Pode-se trabalhar com manjubas, sardinhas ou lambaris. Para a fermentação de manjubas, se utiliza peixes com cerca de 10 centímetros. Para a fermentação, são adicionados 6 kg de pescados em baldes plásticos com 10 litros de capacidade, que vão render 4 kg do produto de pescado fermentado. Eles serão acondicionados em 20 a 23 copos de vidro de 200 gramas de capacidade, recobertos com óleo comestível. No fluxograma mostra a tecnologia da anchovagem mais detalhada, que é com a entrada do peixe na natura com escamas e vísceras. Ele é lavado e drenado. Ocorre a distribuição recipiente em camadas alteradas de sal, a pressão por peso, a formação da salmoura, que promove uma condição anaeróbica, a fermentação, que ocorre de 55 a 60 dias, o preparo dos filés, com corte e evisceração. Daí, após isso, vai acontecer o acondicionamento no vidro com os copos, a adição de óleo comestível, a recravação e a maturação, que ocorre em 30 dias, e após essa maturação final, vai ser possível o consumo. O que muda na fermentação de lambaris é que os peixes eles são eviscerados antes da fermentação, então são tiradas as vísceras e a coluna espinhal, e a fermentação demora de 40 a 60 dias. A fermentação da sardinha é realizada em tanques de concreto ou metal, com capacidade de 4 a 15 toneladas, e a fermentação ocorre de 90 a 180 dias. Os nossos exemplos de pescados fermentados serão o anchovies, as anchoas escandinavas e o shiokara, pescados típicos da Alemanha, Península Escandinava e Japão. O anchovies são as sardinhas e espadilhas embaladas com vísceras e coluna dorsal, que ficam em sua forma inteira no produto final, chamada de anchovagem. A anchova escandinava é feita com espadilha filetada e embalada em lata, com um molho que contém sal, açúcar e condimentos. O material é arrumado manualmente em latas e em 3 camadas. Shiokara é uma pasta de pescado, só que feita com lulas e com vísceras de tunídeos, em pedaços maiores. Após a sua fermentação, é adicionado 3% de arroz maltado e seu empacotamento é feito em embalagens de vidro ou sacos e potes plásticos flexíveis. Conclusão. A partir dessa apresentação, nós notamos que a produção de pescados fermentados varia de acordo com cada região e a pesca local, sendo um alimento que constitui hábito alimentar em determinadas regiões, como Japão e Europa. Enquanto, aqui no Brasil, devido à falta de costume, a sua produção é pouca. E por fim, essa é nossa única referência, o livro sobre Biotecnologia Industrial, volume 4, indicado pela própria professora Carol para a realização desta apresentação. Agradecemos pela atenção e até breve!